Olá, hoje vamos mergulhar numa ideia que, olha, tem o poder de virar de cabeça para baixo o jeito como a gente vê o mundo. É o conceito do cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb. Aqueles eventos que ninguém espera, mas que simplesmente definem a nossa história. Já parou para pensar nisso? De repente, uma crise financeira quebra tudo, ou surge uma tecnologia que muda o jogo completamente. A gente vive tentando prever o futuro, mas a realidade, vez após vez, mostra que essa não é uma tarefa fácil. Então, vamos entender o porquê. E aqui está a definição da coisa toda. Um cisne negro não é só um evento raro. Ele tem três características bem específicas. Primeiro, é uma surpresa total. Ninguém, mas ninguém mesmo vê ele chegando. Segundo, o impacto dele é gigantesco, absurdo. E terceiro, que talvez seja o mais traiçoeiro. Depois que acontece, todo mundo olha para trás e diz: "Ah, mas era óbvio que isso ia acontecer." Fica tudo parecendo previsível, em retrospecto. Para a gente entender como a gente cai nessa armadilha de achar que tudo é previsível, o Taleb conta uma historinha genial. É a alegoria do Peru. E ela mostra de um jeito perfeito por que usar o passado para prever o futuro pode ser uma péssima ideia. Pensa num peru. A vida dele é ótima. Todo santo dia, um fazendeiro gente boa aparece e traz comida. A rotina é segura, previsível, tudo de bom. E a cada dia que passa, a confiança do peru só aumenta. Ele está lá coletando dados, dia após dia, a evidência é a mesma. Fazendeiros são amigos que nos dão comida. A teoria dele parece a prova de balas. No 1000º dia, o peru está no auge da sua confiança. Ele tem 1000 dias de dados que provam que nada de ruim vai acontecer. Para ele, a ausência de perigo no passado é a garantia de um futuro seguro. E então, chega o dia 1001. Um dia que na cabeça do peru seria igualzinho a todos os outros. Só que esse dia é a véspera do Dia de Ação de Graças. Bom, para o Peru, o que acontece a seguir é uma surpresa e tanto. Um verdadeiro cisne negro. A lição aqui é brutal. Um histórico de calmaria não garante nada sobre o futuro. O ponto mais importante é que a ausência da prova de que um cisne negro existe não é a prova de que ele não existe. Então por que o Peru errou tão feio? Porque ele achava que vivia num tipo de mundo. Mas, na verdade, ele vivia em outro completamente diferente. E o Taleb divide essa nossa realidade em dois ambientes. De um lado, a gente tem o mediocristão, onde as coisas são bem medianas, previsíveis. E do outro, o extremistão, que é o reino do inesperado, onde um único evento pode mudar tudo. Vamos entender essa diferença. No mediocristão, a média manda. Pensa na altura das pessoas. Se você colocar uma pessoa super alta numa sala, a altura média do grupo não vai mudar de forma absurda. Agora, no extremistão, aí a história é outra. Pensa na riqueza. Uma única pessoa, um bilionário, pode ter mais dinheiro que milhares de outras pessoas somadas. É o mundo do vencedor leva tudo. O erro fatal do peru foi achar que a vida dele era regida pelas regras do mediocristão, quando, na verdade, o seu destino pertencia ao extremistão. E tem mais um erro bem comum que a gente comete, que o Taleb chama de o problema da evidência silenciosa. Sabe quando olhamos só para os vencedores para tentar aprender o segredo do sucesso? Pois é, a gente esquece de uma parte bem grande da história. A gente olha para os empreendedores de sucesso, para os bilionários, e o que a gente vê? Eles são corajosos, são otimistas, assumem riscos, e aí a gente conclui, achei, essa é a fórmula do sucesso. Só que aí vem a pergunta que muda tudo. E o cemitério dos que fracassaram? Aquela multidão de gente que tentou, que seguiu a fórmula e quebrou a cara. Que características eles tinham? E a resposta é um soco no estômago. Exatamente as mesmas. O cemitério do fracasso está lotado de gente otimista, corajosa e que assumiu riscos. O problema é que a gente só escuta a história dos sobreviventes. A gente ignora o silêncio dos que não conseguiram e isso cria uma visão totalmente distorcida do que realmente leva ao sucesso. Ok, então se não dá para prever o futuro e as fórmulas de sucesso são, no mínimo, duvidosas, o que a gente faz? Desiste de tudo? Não, a gente muda a estratégia. A gente para de focar em previsão e começa a focar em preparação. E aqui está o pulo do gato. A ideia não é ficar tentando adivinhar qual vai ser a próxima grande crise ou a próxima grande invenção. Isso é perda de tempo. O objetivo é criar sistemas, carreiras, vidas que sejam fortes o suficientes para aguentar o tranco de um cisne negro ruim e, ao mesmo tempo, que estejam abertas para se aproveitar de um cisne negro bom. E como isso funciona na prática? Bom, é preciso focar mais nas consequências e menos nas probabilidades.
Em vez de fazer uma grande aposta arriscada, é melhor fazer várias apostas pequenas. Pensa como um investidor de capital de risco. Ele sabe que a maioria das empresas em que ele investe vai falhar. Mas ele só precisa que uma dê muito certo, que vire um cisne negro positivo para compensar todas as perdas e ainda ter um lucro enorme. É sobre construir uma vida onde os erros não te quebram, mas um acerto pode mudar tudo para melhor. Pra gente terminar, fica essa reflexão. No fundo, todos nós temos um Peru em alguma área da vida, confiando cegamente que o futuro vai ser igual ao passado. A pergunta não é se um cisne negro vai aparecer, mas quando. Então, qual é aquela sua crença inquestionável que, se amanhã se provar errada, mudaria absolutamente tudo? Identificar isso já é o primeiro passo para garantir que o próximo evento inesperado não seja o seu dia de ação de graças. Obrigado por prestigiar o vídeo, seu like e compartilhamento nos ajudam muito. Clique no sininho e nos vemos no próximo vídeo.